E neste momento, na apuração dos votos para presidente da República, o presidente Lula está matematicamente reeleito. Os números do Tribunal Superior Eleitoral mostram que, com quase 86% das urnas apuradas até agora, o presidente Lula aparece com 60,57% dos votos válidos, enquanto que Geraldo Alckmin, do PSDB, está com 39,43% dos votos válidos. Ex-líder sindical, torneiro mecânico, marido de Dona Marisa, pai de 5 filhos com 61 anos de idade, o presidente Lula está matematicamente reeleito pelos dados do Tribunal Superior Eleitoral. O líder da oposição, Sóstenes Cavalcante, também recebeu o líder do PT, Lindbergh Faria, sobre esse assunto. Eu e o Gustavo Uribe apuramos que ele já sinalizou que não vai ceder à pressão para pautar com urgência o PL da anistia, ou seja, para levar essa proposta direto ao plenário. Numa conversa com líderes da direita e da esquerda, segundo relatos feitos a mim e ao Uribe, agora há pouco ainda durante o jornal, o presidente da Câmara disse que vai consultar todas as lideranças antes de tomar qualquer decisão. Ele indicou que dificilmente vai tomar uma decisão definitiva nesta semana, como quer o PL de Jair Bolsonaro. Em entrevista à Rádio Auriverde, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, criticou a postura de Hugo Mota em relação ao andamento do texto. Ele disse que o presidente da Câmara fala sobre anistia como um esquerdista do PSOL. Vamos ouvir. Hugo Mota, em bom português, está sendo ameaçado. Ele vai negar isso publicamente, claro, né? E deve fazê-lo se for perguntado. Mas o que a gente viu foi que, antes do jantar dele com Alexandre de Moraes, a opinião dele era bem clara a favor da anistia, né? E ele segue a linha do Arthur Lira. Que linha que é essa? É de jogar para o plenário os temas polêmicos e deixa o plenário decidir. Então, o que o Hugo Mota faria era simplesmente respeitar aquele compromisso que ele fez durante a campanha e respeitar a vontade popular através dos seus representantes eleitos. Só que depois do jantar com Alexandre de Moraes, ele mudou drasticamente. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de abril de 2025. São 11 horas da manhã. Direita moderada vê popularidade de Lula decolar e por isso acaba de sinalizar ao STF que vai abandonar a defesa inútil de Bolsonaro. Pesquisa Datafolha recém-divulgada colocou o bolsonarismo em pé de guerra e até em pânico, porque, como previsto por aqui no canal, a aprovação de Lula começa a se recuperar depois que o novo presidente do Banco Central não deixou o dólar solto para produzir inflação, como fazia o antecessor, indicado por Bolsonaro e com mandato até dezembro do ano passado. Lula vem se mexendo. Com o poder na mão, a direita que usa papel higiênico quando vai ao banheiro sabe que o presidente será candidato muito forte na eleição presidencial do ano que vem. As medidas que ele está tomando já começam a produzir resultados, até porque livrou-se de um sabotador. Diante disso, o Centrão, que não joga para perder, vê em Bolsonaro uma certeza de derrota. Ele quer que a centro-direita se una aos malucos de extrema-direita que o circundam e banque sua candidatura de dentro da cadeia, estratégia que não funcionou com Lula e não funcionará com ele, pela simples razão de que o STF já avisou 1000 vezes que não o deixará ser candidato. Por isso, o Centrão prefere Bolsonaro preso. Sem ele no caminho, ainda haverá tempo de lançar um Tarcísio da vida, o plano T da mídia paulista, para tirar um presidente que gasta dinheiro público com o pobre. Dinheiro que, se fosse um presidente de direita, gastaria com grandes empresários e bancos. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o blog da Cidadania. E o blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então eu peço a sua tolerância, a sua compreensão. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você. Lá em 2020, o Dória condenou, o blogueiro aqui, a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news. A fake news
é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil, e eu não tenho conseguido pagar, foi em 2010. Dizia o Instituto Census e o Instituto Vox Populi, diziam que Serra e Dilma estavam empatados. O Serra com 32,7% e a Dilma com 32,4%. A margem de erro da pesquisa era de 2,2%. Isso no dia 13 de abril. Sai a pesquisa Datafolha no dia 17 de abril e diz que o Serra tinha 10 pontos na frente da Dilma. Fui procurar 3 estatísticos, os 3 me disseram que tinha algo errado nessa pesquisa, que a diferença era muito grande por uma pesquisa só com 2 candidatos num período idêntico. Eu fui à Procuradoria-Geral Eleitoral, MSM era o movimento do Sem Mídia que eu fundei, era uma ONG. E eu representei a Procuradoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral mandou a Polícia Federal abrir uma investigação. E aí, esse é o site vermelho do PCdoB, Vitória do Sem Mídia, Justiça e Polícia Federal investigarão as pesquisas. Sabe o que aconteceu? Olha só, alguns dias depois, o Datafolha convergiu para o resultado que o Census e o Vox Populi estavam dando lá atrás. Então vamos lá. Muito obrigado, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O Brasil estava sendo sabotado até dezembro do ano passado. A popularidade do Lula caiu muito porque a inflação veio comendo solta e os juros vieram comendo soltos. Por quê? O ex-presidente do Banco Central, o Campos Neto, indicado por Bolsonaro, tinha mandato nos 2 primeiros anos do governo Lula, porque é um mandato de 4 anos. Quando indicado, o Bolsonaro aprovou a tal independência do Banco Central, que garante que um presidente que indica um diretor, um presidente do Banco Central, esse presidente fica 4 anos no mandato, no meio do mandato é indicado, então ele invade 2 anos do mandato do presidente seguinte. Por exemplo, o Lula indicou o Galípolo na metade do seu mandato, e ele vai ficar até a metade do próximo mandato, que se for do Lula, será ele mesmo, se não for do Lula, vai ser de quem assumir o governo. Com isso, o Lula foi sabotado, o governo Lula foi sabotado e, na verdade, o Brasil foi sabotado. Por quê? O presidente do Banco Central, que vendeu 113 vezes dólar para baixar o preço do dólar no governo Bolsonaro, só fez isso uma vez com o Lula, com o dólar disparando. O dólar chegou a mais de quase a R$6,30 com o Campos Neto. E aí, o que é que aconteceu? Um dia após a indicação do Galípolo, o Banco Central intervém no câmbio pela segunda vez em 2 anos de governo Lula e faz o primeiro leilão de dólar à vista. E o dólar vinha registrando uma alta enorme e gerando muita inflação. Porque o que é que gera inflação num país? O que gera inflação, minha amiga, meu amigo, está aqui o prédio do Banco Central, ocupada pelo Campos Neto e agora pelo Galípolo, lá em Brasília. Veja só, o dólar a relação entre o preço do real e entre o preço do dólar em real é o que determina o nível da inflação, porque determina o valor da nossa moeda. Então, se o dólar fica mais caro, o real passa a valer menos, compra menos coisas.
Então você compra menos arroz e feijão se o real desvalorizar diante do dólar. Porque o que regula essas coisas que são chamadas commodities, que são produtos básicos da economia, arroz, feijão, aço, batata, o que você quiser aí de coisas básicas da economia, insumos básicos da indústria, inclusive, tudo isso aumenta de preço se o real perde valor diante do dólar, se o dólar fica mais caro. Então, o dólar está 5,60 como estava. Ontem deu uma subida, mas vai cair de novo, por causa que o Trump está afundando a economia dos Estados Unidos. Então, vai cair o dólar. E vai cair também porque o Banco Central agora está fazendo leilões das caudalosas reservas cambiais que o Lula deixou e a Dilma deixaram, né, em 2010 e 2015, quando a Dilma foi derrubada, ela deixou um monte de dólar que o Brasil nunca tinha tido e que foram, na maior parte, acumulados por Lula. 300 bilhões o Lula acumulou e a Dilma deixou 370 bilhões para o Temer quando ele a derrubou, num golpe parlamentar. E antes disso, o Brasil vivia pendurado no FMI porque não tinha dólar, né? Então tinha que pedir dólar para o FMI. Com esses dólares, dá para controlar a inflação, né? Porque se o dólar começar a desvalorizar muito, o governo o real começar a desvalorizar muito diante do dólar, o governo vai lá, vende dólar e consegue segurar a inflação. E não vendendo dólar, o Campos Neto fez uma hiperinflação no Brasil, uma forte inflação, não é uma hiperinflação, mas uma inflação muito mais forte, e isso tem abaixado a popularidade do Lula. E agora o Lula está tomando medidas, já vem contendo a inflação já está mais contida, deve cair muito mais e os salários vão começar a aumentar, a economia vai começar a subir. Já teve uma surpresa, não é? No começo agora do ano, o crescimento foi muito maior, surpreendeu o mercado e vai surpreender mais. Então, o Centrão está vendo o Lula conseguir realinhar a economia e, na bica de virar réu, o Bolsonaro receia o que pode vir do Japão. Por quê? Ele ficou muito preocupado com a viagem do Lula ao Japão com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E, principalmente, o presidente do Senado. O Lula deve ter tido uma conversa com ele no avião e durante a viagem disse: meu amigo, você vai ficar fazendo o jogo de um sujeito que está aí condenado previamente já por um golpe inegável que ele deu, vai se alinhar a esse bando de malucos, porque esse Hugo Mota, ele é jovem, mas é inteligente, é esperto, não joga, e é do Centrão, e o Centrão não joga em time que está perdendo. Então, veja só, agora sai uma pesquisa da Datafolha dizendo que o Lula subiu de 24 para 29, ganhou 5 pontos de popularidade, a reprovação caiu, mas o Datafolha diz: mas a reprovação caiu, mas ainda é maior que a aprovação? Sim, tá, foi isso que aconteceu mesmo. Só que aqui, um colunista deles, ele lembra de algo que eu venho falando há muito tempo aqui. Quem acompanha o blog da Cidadania sabe que eu digo que o que está acontecendo hoje com o Lula é o que aconteceu entre 2005 e 2006 no primeiro mandato. Desde o início do terceiro mandato do Lula, eu venho dizendo que o terceiro mandato dele não está parecido com o segundo, o que foi de 2006 a 2010, e sim com o primeiro, que foi de 2003 a 2006. No primeiro mandato, estourou o escândalo do Mensalão em 2005. E, com aquilo, a popularidade do Lula afundou. Só que afundou em 2005. Quando chega perto do ano eleitoral de 2006, o Lula começa a se recuperar. E é o que aconteceu aqui. Só que não teve escândalo, mas teve a questão da inflação, que foi usada para desmoralizar os planos do governo Lula. Aqui ele, inclusive, diz aquilo que eu sempre disse. A aprovação para os supersticiosos, diz ele, o Datafolha trouxe um dado alvissareiro, ou seja, animador, ao menos se comparado à sucessão de más notícias.
A aprovação do Lula retornou ao patamar de dezembro de 2005, às vésperas da campanha para o segundo mandato. Na época, como agora, o pessimismo dominava o Palácio Presidencial. Dominava nada, dominava a mídia, que dizia que o mensalão ia acabar com o Lula, que ele ia perder. E como você viu, o Lula venceu a eleição de 2006 com folga sobre o Geraldo Alckmin. O Alckmin chegou a ter menos votos no segundo turno que no primeiro. O Lula cresceu com uma eleição enorme, 60% dos votos contra 40%, mais de 50% de vantagem sobre o Alckmin. E o Datafolha mostrou respiro para Lula em meio à crise de popularidade. E agora, o que acontece? Vamos voltar, então, aqui para eu explicar bem o que aconteceu aqui. Essa matéria é de 12 de agosto de 2005. A aprovação cai, reprovação continua subindo. Você veja, o ruim e o péssimo do Lula subiu 3 pontos, 23 e 26, e a taxa dos que consideram desempenho regular foi de 40 para 41, e a taxa dos que eram contra ele foi de 35 para 31, não é? Então, ali estava subindo o ruim e péssimo, a taxa de aprovação dele estava mais ou menos perto do que está hoje, ele foi caindo, aí quando chega no ano seguinte, o Lula, usando esse mesmo jeito de estratégia, no último ano da eleição, a popularidade dele dispara e, ao final do primeiro mandato, ele é aprovado por 52% dos brasileiros com uma reeleição folgada. O Centrão, que não perde tempo, sabe que o Lula tem instrumentos. O Lula, por exemplo, está usando o Trump para tentar avançar sobre o bolsonarismo. A taxação adicional anunciada pelos Estados Unidos abriu espaço para a aproximação do Lula com o agro e deixou os bolsonaristas isolados no Congresso. E o Trump queima o filme do Bolsonaro, e o Bolsonaro depende do Trump, ele está contando com o Trump para intimidar o STF. O Trump está cheio de problema, a popularidade caindo, Estados Unidos entrando em recessão. Então, o Centrão, vendo tudo isso, vendo, por exemplo, que tentaram abrir um processo contra o Alexandre de Moraes na PGR, o PGR evidentemente arquivou, porque sabe que é jogo político, e os bolsonaristas, a tática deles, é uma tática que não vai funcionar. Os líderes do Centrão, eles estão dizendo que a Câmara pode votar favoravelmente a suspensão da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, que foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, e tentar estender isso ao Bolsonaro. Não vai funcionar. Não vai funcionar por uma razão muito simples, porque o STF vai vetar qualquer tipo de tentativa de salvar o Ramagem e o Bolsonaro. O arquivamento do caso das vacinas dá novo fôlego à defesa de Bolsonaro, diz o Estadão, a imprensa paulista fica arrumando essas matérias aí, mas isso já foi tentado no começo do ano e a Carmen Lúcia arquivou de novo. O que acontece? Como o STF arquivou o caso das vacinas, eles querem arquivar, eu não vou ler a matéria inteira para você, que eu sei do que se trata. O STF conseguiu um monte de provas contra o Bolsonaro na Operação Venire, que foi em maio do ano passado, que prendeu o Mauro Cid e fez ele fazer delação premiada para o STF, e dali foi encontrado um monte de provas. E o que eles querem? Eles querem anular a delação do Mauro Cid, porque as provas, grande parte das provas, não todas, vieram da delação do Mauro Cid. O STF já tinha dito que, através da Carmen Lúcia, que não ia anular a delação do Mauro Cid de jeito nenhum, e mesmo com o arquivamento do caso das vacinas, a delação do Mauro Cid não se refere só a vacinas. O Centrão sabe que não vai funcionar. Por isso, o Bolsonaro suspeita que tem aliado desejando sua prisão. Que é aliado, mas não é aliado coisa alguma. O
Centrão não é aliado do Bolsonaro. O Centrão usa a popularidade do Bolsonaro, mas não é aliado dele. Às vésperas de mais um ato político de Bolsonaro na Paulista, o Centrão enfiou dentro do congelador a proposta de anistia que haveria de beneficiá-lo. A dificuldade de atrair a assinatura de líderes e partidos amigos para o requerimento de urgência que forçaria a votação do projeto de clemência leva Bolsonaro a suspeitar que tem aliado torcendo pela sua prisão. Nessa versão, a popularidade de ainda Lula no vermelho estimula tecelões do Centrão a apressar a costura de um projeto conservador unificado para a próxima sucessão. Dissemina-se nos subúrbios do Congresso a percepção de que mais vale para a direita um Bolsonaro preso em 2025 do que um inelegível voando sobre a campanha de 2026 como um estorvo para a articulação de um plano B, que é o Tarcísio, né? Ele não diz aqui, mas é o Tarcísio. Premonitório, Bolsonaro declarou em agosto de 2021 que havia 3 alternativas para o seu futuro. Está preso, morto ou obter a vitória. Não morreu nem foi reeleito. Então, o que lhe resta é estar preso. E ele esquenta os bancos dos réus no STF. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: o Centrão quer o Bolsonaro trancado, lá inelegível, e o Tarcísio aí disputando a eleição, e o Bolsonaro abrindo mão, porque o Bolsonaro preso, ele vai abrir mão de dizer que só apoia alguém se for ele mesmo e só vai apoiar alguém no momento que o TSE declará-lo inelegível. Isso vai acontecer na véspera da eleição. Entendem? Então, se ele fizer, ele vai fazer o que fez o Lula, que não deu certo com o Haddad. O Haddad já era vice, já entrou como vice nessa, então ele pode tentar arrastar alguém para vice dele, por isso que ele estava conversando com o Ratinho, do Paraná, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, para ser seu vice na campanha do ano que vem. Se ele não puder, ele indica, aí ele passa a apoiar o Ratinho, mas aí vai ser muito cedo, o Ratinho não tem conhecimento, e o Lula vai estar muito forte. Então, o Centrão, na pior das hipóteses, se nenhum plano B funcionar, o Centrão chegar perto da eleição, ver que nenhum plano B vai funcionar, vai fazer o que fez lá em 2006, vai pular no barco do Lula. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.